Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal lugar. Agora que tens à mão, dai-me 5 pães ou o que se achar. Respondeu-lhe o sacerdote a Davi e disse: não tenho pão comum aqui. Há, porém, o pão sagrado. Se ao menos os teus homens se absterem das mulheres, e respondeu Davi ao sacerdote: se lhe bendisse, sim, como sempre, quando sai em campanha, foram-lhes vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto havia ali outro, senão os pães da propiciação, que se tirava de diante do Senhor quando trocados do devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita e maioral dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão a lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteus, a quem mataste no vale de Elã. Está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão esta, disse-me Davi. Não há outra semelhante, dai-me esta. Levantou-se Davi naquele lugar e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aqui lhe disseram: este não é Davi o rei na sua terra? Não é a este que se cantava e dançava, dizendo: Saul feriu as milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-a consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, que era rei de Gate. Por quê? Aqui era uma cidade dos filisteus. Lembra que Golias morreu? Ele era daqui. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos fingia-se doido, encravava nos postis da porta e deixava correr saliva pela barba. Então disse aqui aos seus servos: bem vês de que esse homem está louco, por que me trouxeste eles aqui? Fala-me a mim, doidos, para que trouxeste para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha só, né, a estratégia de Davi. E aí nós vamos ver que Davi retirou-se dali, refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito. E ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Então, aqui nós podemos já ver Davi e um verdadeiro exército. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa-me estar, meu pai e a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim.
trouxe-os perante ao rei de Moabe, e com este moravam todo o tempo que Davi estivesse naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herebe. E aí nós vamos ver que Saul ficou sabendo dos passos de Davi. Quando Saul, que soube e ouviu que Davi e os seus homens acompanhavam, foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: ouvi, peço-te, filhos de Benjamim, dai-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras, vinhas, e a vós fará todos os chefes de milhares e chefes de centena, para que todos tenhais conspirado contra mim. Ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum dentre vós há de que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou ao Senhor, ele fez provisão e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram até o rei. Disse Saul: ouve-me, peço-te, filho de Aitube. Respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão, espada, consultastes a favor dele a Deus, para que se levantassem contra mim e armasse ciladas, como hoje se vê? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há que seja tão fiel quanto Davi, genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais imputei ao rei coisa nenhuma ao seu servo, nem toda a casa do meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito e nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa do teu pai. Disse o rei aos guardas que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mão dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender a mão contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremate contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o edomita, e arrematou contra o sacerdote, e matou naquele dia 85 homens que vestia estola sacerdotal. Também Node, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Olha que matança Saul efetua aqui. Porém, os filhos de Aimeleque, filhos de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou o que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer tudo aquilo a Saul.
fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. Fica comigo e não temas, porque quem procura minha morte procura também a tua, estarás salvo comigo. Foi dito a Davi, e eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? E respondeu o Senhor a Davi: vai e feres os filisteus e livras Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: dispõe-te, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus nas tuas mãos. E aí partiu Davi com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado, fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traze-me aqui a estola sacerdotal. Orou Davi ao Senhor, Deus de Israel: teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me saber ao teu servo. E disse o Senhor: Saul descerá. Perguntou Davi: entregar-me-ão os moradores de Keila a mim e aos meus servos na mão de Saul? Entregarão. Eu acho que aqui Davi, sentiu de perto, a ingratidão do povo de Keila, que o entregaria, para Saul. Mas Deus, ele foi fiel para com Davi, Então Davi pegou os seus homens, que já eram 600, e saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciada a Saul que Davi fugira de Keila, Saul cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. E Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não os entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saía sempre a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Orez. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha que coisa mais linda, não é? E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, nos outeiros de Áquila, que está no sul de Gessomim? Agora, pois, ó rei, desce conforme impõe o teu coração e toca-nos, e nós entregaremos ele nas tuas mãos, ó rei. E disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadecestes de mim. Olha o vitimismo, E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem tenha visto, porque me foi dito que é Astute,
fortíssimo, ou seja, usa de astúcia. Pelo que atentai bem, informai-me acerca de todos os esconderijos que ele se oculta, né? Então aqui nós estamos vendo mais uma traição que Davi, né, sofreu por parte desse povo. O povo de Keila, que ele pelejou para salvar o povo de Keila, e o povo de Keila estava disposto a entregá-lo nas mãos de Saul. E aqui os efeus, né? E aí nós vamos ver que no final do capítulo 23 fala assim: então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar chamou de Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. E aí nós vamos ver no capítulo 24 um episódio, né, onde Davi vai poupar a vida de Saul, né? Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi no encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras montaneses. Chegou a uns currais de ovelha. No caminho havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o seu ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: é hoje o dia ao qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-se-á o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que faça tal coisa com o meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul, né? E aí nós vamos ver que Davi faz reverência, né, com o rosto em terra, grita para Saul: ó rei, meu senhor. Saul olha para trás, se inclina a Davi, faz reverência com o rosto em terra, né? E aí Davi, nós podemos ver que aproveita a oportunidade para trazer um pouco de coerência a Saul. E ele diz, né? Por que te dás ouvido à palavra dos homens que te diz que Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram para que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, olha a referência de Davi em relação a Saul. Vem, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê agora que não há em mim nem mal e nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas a minha caça, querendo a minha vida tirar? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. E aí ele fala, né? Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio mais antigo, porém a minha mão não está contra ti. Por quem saiu o rei de Israel? Quem o persegue? Um cão morto ou uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha casa e me faça justiça e me livre da tua mão, né? E tendo acabado de falar, Saul, todas essas palavras disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? Chorou Saul em voz alta e disse Davi: mais justo és tu do que eu,
porque tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostrastes hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto nas tuas mãos e tu não me mataste, né? Pelo que há de que, encontrando o inimigo, o deixa ir de bom caminho, o Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza que serás rei, e o teu reino de Israel há de ser firme na tua mão. Olha o que Saul reconhece em Davi. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome na casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram para um lugar seguro. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos pedir que o Senhor sonde e nos conhece. Veja em nós se há algum caminho mau e guia-nos por caminho reto. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.